Continuação em Geografia Bíblica, capítulo 2, as nações cananeias. James Adams aceita que a posição central de Canaã e a fertilidade do seu solo atraíram um grande número de povos que se radicou nas montanhas e nos vales de Canaã. A Bíblia, entretanto, traça a genealogia dos camitas partindo de Canaã, Gênesis 10, 10 ao 14, um dos filhos de Cã, Gênesis 10, 6. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e os jebuseus, amorreus e girgazeus, aos heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zamareus e amateus. A Bíblia localiza esses povos, incluindo os filisteus e os caftorins, Gênesis 10, 14, na terra de Canaã, e com muita autoridade afirma: e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza, Gênesis 10, 19. Nas escavações que realizou em Gezer, o arqueólogo Robert Alexander Stewart McAllister encontrou traços de uma civilização troglodita que remonta a mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. A Bíblia, entretanto, em Gênesis 10 diz que os povos mais primitivos de Canaã foram os descendentes do próprio Canaã, neto de Noé. Quando Abraão chegou a Canaã, era mais um semita que vinha engrossar o caudal camita dessa terra. Acreditamos mesmo que ao tempo de Abraão, os primitivos habitantes de Canaã já estivessem caldeando com grupos semitas procedentes do Vale da Mesopotâmia e outras regiões. James Adams conclui: uma das grandes conquistas da moderna investigação consiste em provar que os dialetos dos hebreus e das nações cananeias se derivam do mesmo tronco. Quando Abraão chegou a Canaã, foi muito bem recebido por seus moradores. Pôde deslocar-se livremente pelos amplos territórios. Manteve negociações com eles, combateram juntos e viveram mais ou menos em comum, exceto na religião. Não encontramos Abraão praticando os cultos dos cananeus, nem estes o culto de Abraão. Gênesis 10, 15 alinha 9 nações em Canaã, mais os filisteus e caftorins, todas debaixo do título geral, habitantes de Canaã. Quando Deus falou a Moisés na sarça ardente, mencionou cananeu, eteu, amorreu, perizeu, eveu e jebuseu. Êxodo 3:8. Faltou girgazeu, que é lembrado em Gênesis 15, 21. Tanto em Gênesis 10 como em Gênesis 15 são mencionados outros povos e nações. No tempo da conquista, entretanto, apenas 7 nações são mencionadas em Canaã. Juízes 3:10. Os filisteus não são contados com as 7 nações. Formavam um poderoso império, absorveram os pequenos povos. Por exemplo, os caftorins, mencionados com os filisteus em Gênesis 10:14, destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaze e habitaram no lugar deles, Deuteronômio 2:23. Os refaíns ou refaitas foram destruídos pelos amonitas, Deuteronômio 2:20 ao 21. Os emins ou emitas foram desapossados por Moabe, Deuteronômio 2:10, 11. Os oreus foram expulsos de seus territórios por Edom, Deuteronômio 2:12. Apresentaremos a seguir breves informações sobre as 7 nações cananeias que constituíam, com os filisteus, um vasto império, uma espécie de superpotência na terra que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Amorreus. O nome amorreu é usado no Antigo Testamento para designar: número 1, os habitantes da Palestina em geral. Número 2, os povos dos montes que se opõem aos das planícies. Número 3, um povo específico ocupando uma cidade ou uma região maior com seu rei. Eles eram encontrados no lado ocidental do Mar Morto, Gênesis 14:7, em Hebron, Gênesis 14:13, em Siquém, Gênesis 48:22, em Gileade e Bazã, Deuteronômios 3:8-10, e nas imediações do Monte Hermon, Deuteronômios 3:8. Deus ordenou a Israel que destruísse os amorreus, Gênesis 3:7 e Deuteronômios 2:1. Aparecem com 5 reis para enfrentar Josué, Josué 10:5.
Ezequiel refere-se a Jerusalém como um país amorreu, Ezequiel 16:3. E os gibeonitas desceram dos amorreus também, 2 Samuel 21:2. Números 13:29 declara: os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Números 13:29. Sion ou Seom, rei dos amorreus, conquistou a parte de Moabe. Números 21:21, 31, Deuteronômios 2:26, 35. Importantes descobertas vieram trazer luz sobre a forma e o significado da palavra amorreu. A forma hebraica é uma transliteração do babilônico amarru, significa o plural, singular e plural, quer dizer, não é significado. Babilônico amarru, singular e plural. Mas nos dias de Abraão, os amarru dominavam a Ásia Ocidental, razão porque Síria e Palestina são chamados de Babi, isto é, a terra dos amorreus. No apogeu assírio, o nome foi mudado para a terra dos heteus. Ao tempo de Moisés, dominavam Síria e Canaã. O nome amorreu, portanto, é de origem caldaica. Os amorreus surgiram cerca de 2500 a.C., dominando Mesopotâmia e Síria, com capital em Arã. Pouco depois, o norte da Caldeia era ocupado por dinastia amorita, cujos reis descendiam de Sumo, o Sem da Bíblia. Hammurabi, o Anrafel de Gênesis 14:1, pertence a essa dinastia. Nos documentos históricos da época de Hammurabi, muitas referências são feitas ao rei dos amorreus. Quando, porém, Ur sobressaiu-se na Caldeia e no mundo, os reis dos amorreus foram subjugados. Abraão viveu em Ur quando os amorreus já estavam enfraquecidos. Heteus. Gênesis 10:15 alinha Et como o segundo filho de Canaã. De Et vem Heteus. Na literatura secular, principalmente em obras de arqueologia, usa-se Heteus e Hititas. A Nova Versão Internacional usa Hititas em Gênesis 15:20. Alguns críticos ousam afirmar que os heteus não passavam de um povo sem importância e inexpressivo, como que pretendendo negar o valor histórico de 2 Reis 7:6. Contudo, nessa passagem bíblica, os heteus aparecem em pé de igualdade com os egípcios. Afirma-se ainda a pluralidade de reis, isto é, uma confederação, um império, ainda mais. Era um povo forte e guerreiro com carros, cavalos e cavaleiros. Hoje, entretanto, pelas grandiosas descobertas arqueológicas, principalmente as levadas a cabo em Bogaskoi, na Anatólia, sabemos que os heteus formavam um poderoso império e eram senhores de vasta cultura e apuradíssima civilização. Pouco antes do profeta Eliseu, os heteus disputaram com os egípcios o domínio da Ásia Ocidental. Ao tempo do rei Jorão de Israel, o poderio bélico dos heteus já declinara muito, mesmo assim representavam uma ameaça para Israel e Judá. Nos livros históricos do Antigo Testamento, os heteus aparecem com alguma frequência e estabelecidos no norte de Israel, com cidades principais em Ramate e Cádiz, nas margens do rio Orontes, alongando-se na direção meridional. Mas Gênesis menciona outros heteus, isto é, os filhos de Et. Gênesis 15:20. Abraão comprou dos filhos de Et a cova de Macpela em Hebron. Gênesis 23:10. As duas esposas de Esaú eram hetéias. Gênesis 26:34. Provavelmente Gênesis 10:15 refere-se aos heteus do sul, e só à luz dessa concepção podemos entender Ezequiel afirmando sobre Jerusalém: teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Ezequiel 16:3. Os heteus eram fisicamente feios, de pele amarelada, com fisionomia pronunciadamente mongólica, fielmente reproduzidos nos seus próprios monumentos e nos do Egito. Seus olhos eram
escuros e negros, seus cabelos lisos e duros. Eram de baixa estatura e fortes, o contrário dos amorreus, que eram altos e bem formados, de boa aparência, olhos azuis e cabelos louros. No século XII a.C., os heteus eram fortes e aguerridos e puderam conter o avanço assírico na Ásia Meridional. Aos poucos, porém, foram se enfraquecendo e os assírios os venceram. Concentraram-se em Carquemis até 712 a.C., no ano em que Sargão da Assíria derrubou o último e mais forte baluarte dos heteus. Os cananeus. O nome cananeu vem de Canaã, filho de Cã, filho de Noé. Gênesis 10, 6. Os irmãos de Canaã foram Cuxi, Misraim e Puti. Ocuparam uma grande faixa da terra no Vale do Jordão e se estenderam pela orla do Mediterrâneo. Números 13, 29, 14, 25. Apesar de procederem do mesmo tronco racial e de trazerem o mesmo nome, o grupo do Jordão era independente do grupo mediterrâneo e vice-versa. O faraó Merneptah transformou os cananeus numa colônia egípcia quando Israel conquistou Canaã. O Egito perdeu sua colônia e seus aliados. O Egito reforçou sua posição na orla marítima, ocupando grande parte do território filisteu. Sofonias 2,5 chama a terra dos filisteus de Canaã. Nos dias de Judá, os cananeus eram um povo forte e belicoso, possuindo carros de ferro e fortes cavalos. Tinham cidades fortificadas, tais como Bet-Sean, Meguido, Sidom, Acor, Hebron, Dor, etc. Josué não conseguiu desapossar totalmente os cananeus. Em Juízes 1, 27 e 33. Débora infringiu-lhes violenta e desastrosa derrota. E Císera pereceu. Juízes 4. Escavações arqueológicas revelaram muitos mistérios que escondiam a história do poderoso povo cananeu, principalmente no período anterior à ocupação israelita. Perizeus ou Ferezeus. Descendentes de Canaã, Gênesis 15 e 20, os perizeus eram um povo pequeno comparado com as outras 6 nações cananeias. Perizeu significa camponês ou aldeão. O nome parece indicar a posição social inferior que ocupam na terra. Na Bíblia, eles aparecem sempre ligados aos cananeus. Daí muitos acreditam tratar-se de um mesmo povo, diferindo apenas das condições sociais. Os cananeus habitavam as cidades e, por isso, constituíam a classe mais alta, enquanto os perizeus habitavam os campos e dedicavam-se à agricultura, razão porque eram mais rudes e constituíam um grupo inferior. Note-se que isso é hipótese, representa apenas o ponto de vista de alguns estudiosos. Pelas numerosas referências bíblicas, os perizeus se espalharam por toda a terra de Canaã. Quando houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e Ló, os perizeus estiveram presentes em parceria com os cananeus. Gênesis 13, 7. Jacó teve pavor deles quando em Siquém, Levi e Simeão passaram ao fio da espada os siquemitas. Gênesis 34. Nos dias da conquista de Canaã, Josué defrontou-se aos perizeus nas faldas do Monte Carmelo, Josué 17:15, e também nos territórios ocupados por Judá, Juízes 1, 4, 5. Israel desapossou os perizeus e foram quase totalmente exterminados. Todavia, alguns permaneceram até os dias de Salomão, 1 Reis 9:20. Evius, um dos povos descendentes de Canaã, Gênesis 10, 17, 2 Crônicas 1, 15, povo antigo da Síria e da Palestina, distinto do cananeu, do jebuseu, do perizeu, do gigazeu e do amorreu, Gênesis 3, 8, Números 13, 29 e Deuteronômio 7, 1, e às vezes associado aos arqueus habitantes do Líbano, Juízes 3, 3, e da Serra do Hermon, Juízes 11, 3. O rei Davi os encontrou no vale que leva a Ramate e os alistou com Tiro e Sidom, 2 Samuel 24, 7. Foram conscritos por Israel como trabalhadores nos projetos de edificação do Templo de Salomão, 2 Reis 9, 20 e 2 Crônicas 8, 7. Sem dúvida alguma,
outro grupo heveu se localizou em Siquém, nas proximidades do monte de Samaria. Foi nessa região que houve um incidente de Amor, o heveu, com Diná, filha de Jacó, que resultou na morte de uma grande parte desse povo. Gênesis 34. No tempo da conquista, os heveus iludiram Josué e os príncipes da congregação israelita, e Josué se reduziu a rachadores de lenha e tiradores de água para o povo de Deus. Josué 9. Girgazeus. Esse povo também procedeu de Canaã. Gênesis 10:16, 2 Crônicas 1:14. Quando Abraão chegou a Canaã, os girgazeus já estavam na terra e fazem parte da lista de povos que Deus deu a Abraão. Gênesis 15:21, Neemias 9:8. Pouco se sabe das atividades desse povo. Eles ofereceram resistência a Josué na conquista de Canaã, mas foram vencidos pelos exércitos do Deus vivo. Deuteronômio 7:1 e Josué 3:10. Alguns procuram descobrir identificação entre girgazeus e gergesenos ou gadarenos, de Mateus 8:28, localidade da banda oriental do mar da Galileia. Isso, entretanto, é apenas provável. Nos anais arqueológicos aparece outro povo com o mesmo nome de girgazeus, que provavelmente nada tem com os de Canaã. Eis os que afirma Kenneth Anderson Kitchen, preletor do egípcio e cóptico da Universidade de Liverpool. Em Ugarit, no norte de Canaã, séculos 14 e 13 a.C., os girgazeus são indiretamente comprovados por dois substantivos pessoais, GRGS e BNGRGS, isto é, Girgas e Ben-Girgas, referências na obra de Gordon, Ugaretic Manual, 1955, 3, página 252, número 439. Os girgazeus bíblicos e os girgas de Ugarit são provavelmente diferentes de um povo da Ásia Menor chamados Karkisa nos relatos hititas e KRQSH nos registros egípcios correspondentes. Jebuseus. Esse povo também descende de Canaã. Gênesis 10, 16, 15 e 21. Colonizaram o distrito em redor de Jerusalém, que primitivamente se chamava Jebus, e seus habitantes Jebuseus. Josué 19, 10, 11, 2 Crônicas 11, 4, 5 e Josué 15, 28. Habitaram as colinas, talvez não em Jerusalém, mas nos arredores. Números 13, 29, Josué 11, 13, 15, 8, 16. A primeira referência aos Jebuseus é feita pelos 12 espias. Números 13, 29. E a não ser que Melquisedeque, Gênesis 14, 18 e 20, rei de Salém, tenha sido rei jebuseu, e disso absolutamente nada se sabe. Quando Josué tomou Jericó e em seguida Ai, os gibeonitas fizeram paz com Israel. Devido a este acordo de paz, Adonisedeque, rei de Jerusalém, convocou os reis de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon para formarem uma confederação a fim de atacar Gibeão. Mas Josué socorreu seus aliados e a confederação dos 5 reis foi derrotada diante do Senhor. Josué 10, 11. Os gibeonitas entraram em cena novamente nos dias de Davi. Eles construíram no Monte Ofel, ao sul do Monte Moriá, uma fortaleza quase inexpugnável. Ninguém conseguia penetrá-la. Joabe, sobrinho de Davi, descobriu o canal que abastecia de água à cidade. Entrou e tomou a fortaleza. 2 Samuel 5, 6, 10. A mesma que Josué não conseguia dominar. Josué 15, 63. Davi fortificou ainda mais a fortaleza dos jebuseus, habitou nela e chamou-lhe cidade de Davi. Mas tudo indica que houve paz entre Davi e os jebuseus. Passaram a habitar a colina onde mais tarde Salomão edificaria o templo. Araúna, o jebuseu, venceu essa colina ao rei Davi. 2 Samuel 24, 18 e 25, que edificou nela um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor para que cessasse a praga que devastava Jerusalém.
Muito bem, então isso aqui foi o capítulo 2 do estudo de da geografia bíblica. E no próximo eu vou gravar acerca do capítulo 3.